Não queria falar de arbitragem, porque eu também não, já estamos há quase 24 horas e tudo que aconteceu. Já foi tudo muito debatido, muito analisado. Mas é claro que as pessoas querem saber aqui, pra você foi pênalti, não foi, prejudicou, não prejudicou. Eu fiquei muito incomodado ontem porque o CNM arriscou, ele arriscou demais nessa renovação do quadro de árbitros da CBF. Ele botou um monte de árbitro estreante, cara. Então, é muito estreante. Quando eu digo, ontem eu falei, vocês conhecem a minha tese, né, eu voltei a falar sobre ela ontem, é muito jogo para pouco árbitro bom. É muito jogo para pouco árbitro bom. E só a nota do presidente do Internacional hoje, reclamando do árbitro que está escalado para o jogo contra o Palmeiras, que o Inter vai jogar contra o Palmeiras nessa quarta-feira, só corrobora isso que eu digo já há bastante tempo. Ele está reclamando que vai colocar no jogo, já está escalado, um árbitro estreante, vai ser o primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro. São Paulo e Fortaleza também. São Paulo e Fortaleza também. O árbitro foi o primeiro jogo do árbitro no... Não tem árbitro, gente. Não tem árbitro. São 4 séries aqui, séries A, B, C e D. É muito jogo para pouco árbitro. E árbitro de qualidade. Todo mundo quer árbitro bom. Todo mundo quer árbitro experiente, quer árbitro que tem uma chance menor de errar. Mas não tem, não adianta. Sim, o presidente do Internacional fica, não sei o quê. Não é isso. Do Corinthians de ontem era a mesma coisa. Tava estreando lá também, da mesma maneira, foi mal barbaridade. Mas um dia tu recebeu uma oportunidade para começar. Claro, mas Pretzel, né? Sim, eu não sou contra, eu não sou contra a renovação. Mas a maneira como o CNM tá fazendo, me parece que é radical demais. Sim. Me parece ser muito radical. Qual foi o teu primeiro jogo como repórter? São Bento e Juventus no Walter Ribeiro, lá em Sorocaba, no SIC. É um jogo, é claro. São Bento e Juventus. Um jogo para começar. Campeonato Paulista de 1988. O meu foi Grêmio e Grêmio Santanense, de Livramento. Uma quarta-feira à tarde. Meu foi um domingo à tarde. E aí domingo, 4 da tarde. Eu cobri, sabe o quê? Eu cobri o Grêmio Santanense. Um time do tamanho do meu começo, certo? Sim. Eu cobri o Juventus. Exato. Time da casa, o São Bento, eu trabalhava na Rádio Cacique de Sorocaba. O time da casa, já tinha o repórter, era o Moura Napoli, grande Moura Napoli, que tá lá em Itu, é nosso ouvinte, grande repórter, grande jornalista. Vamos passar a arbitragem aqui? Ele cobriu o São Bento e eu cobri o Juventus. Pra te ajudar na tua tese? Bahia e Fluminense, amanhã, abrindo a rodada já, amanhã, 9h30. Isso, começa amanhã. João Vitor Gobi de São Paulo, jovem. Ele apitou no Paulista. Ele apitou poucos jogos no Paulista também, né? Apitou no Paulista. Apitou no Paulista. Poucos jogos, eu digo, de times de relevantes, né? De clássico, essa coisa toda, né? Aí tem a tabela aqui. Quem mais? Vou ter que abrir jogo por jogo, porque o site da CBF aqui é um pouco confuso. Um pouco? Não, um pouco você é bonzinho. O site da CBF consegue ficar atrás do que dos portais. Se você quer ter a informação primeiro, procura nos portais. Tem razão. Depois você vai no da CBF. Vamos lá. CBF tá atrasado. Bragantino e Vasco, quarta-feira. Paulo César Zanovelli, FIFA de Minas. Esse também é meio para-raio, né? Mas já tem experiência. Já é experiente. Ele é meio para-raio, né? Grêmio Atlético Paranaense, jogão, hein? 7h. Marcelo de Lima Henrique. Experiente. Esse já é rodado. Então temos 2 rodados e um jovem. Isso. Juventude e Corinthians, quarta, 8h, transmissão da Rádio Bandeirantes. Bruno Arleu de Araújo, FIFA. Experiente também. A volta dele, né? Os bons tempos, que ele ficou na geladeira um tempo aí. Fortaleza e Cruzeiro, quarta, 8h. Cheio de jogo, 8h, hein? Bruno Mota Corrêa, do Rio de Janeiro. Esse é novo. É novo. Eu vi ele no campeonato. Eu fiz um jogo dele no Campeonato Carioca. Tomara que vá bem. É razoável. Atlético Mineiro e Criciúma, quarta, 8h. Paulo Alves dos Prazeres Filho, de Pernambuco. Prazeres. Prazeres também. Não me lembro dele. Também não. Acho que não... Também não. Mais uma aposta. Exato. Aí. Palmeiras e Inter, quarta, 8h, Arena Barueri. O Inter vai ganhar esse jogo. Deixa eu ver. O Borré vai fazer gol nesse jogo. Lucas Torrezinho do Paraná. É esse aí que... Esse que vai ser o primeiro jogo. E dele. Que causou uma nota aí da diretoria do Internacional reclamando da indicação. Estreia dele. Mas botaram o Marcelo de Lima Henrique nesse jogo? É o primeiro. Claro. Pretzel, mas se bota ele aí, o outro time ia falar, eu quero o Marcelo de Lima Henrique. O jogo que o Marcelo vai apitar é menor. Não tem pra todo mundo. Eu tô falando aqui que não tem pra todo mundo. Não adianta. Não tem, porque daqui a pouco começa a Série B, vai ser pior ainda. Já a Série C, pior ainda. Tem que atender todo mundo. Flamengo e São Paulo, Anderson Daronco. Esse. E Botafogo e Atlético Goianiense, o único jogo da quinta-feira, Luiz Flávio de Oliveira.
Então tá meio misturado aí. Não, dessa vez ele não tá correndo tanto risco, mas é um risco botar esse menino aí, o Lucas Torrezinho, que eu não sei quem é. E Cuiabá e Vitória, esse jogo foi adiado. Então esse jogo, Cuiabá e Vitória, ficou... O Cuiabá tá jogando a Copa Verde. Ah, sim. Certo? No fim de semana, por exemplo, o Fortaleza não joga. Porque o Fortaleza tem jogo das quartas pela Copa do Nordeste. Então a tabela vai ficar um pouquinho distorcida. Olha, eu torço muito. Você sabe disso, as minhas teses aqui, não é que eu digo, vocês digam que é o mundo encantado. O Pioliús de Colina nos ouve, hein? Então, gostou dos teus posts lá, que tu queria ele como chefe da arbitragem. Você vai ser muito bem-vindo. Vem, Colina, vem que a gente tá te esperando aqui. A minha tese, não é? Eu não sou contra árbitro jovem. Eu acho que tem que ter renovação. Agora, como é que essa renovação está sendo conduzida? Como é que está sendo feita? A nenhum critério. Isso é outra coisa. Porque a gente não ficou aí dizendo que o chefe da comissão de arbitragem aqui da Federação Paulista de Futebol não falou em nenhum momento. A gente não sabe, não sabe o que ele pensa, não sabe qual é o encaminhamento da arbitragem. Na CBF é a mesma coisa. Esses árbitros que estão ganhando uma oportunidade, por que estão ganhando? Qual foi o critério adotado? Qual é o caminho que a presidência da comissão de arbitragem lá da CBF, o Wilson Luiz Seneme, pensa para arbitragem no Brasil? Não falam. Não fala, é tudo escondido. Hoje não era o dia do talk show do Seneme lá? Era hoje, né? Toda segunda mas pra avaliar o VAR, né? Pra avaliar o VAR. Toda segunda ele fala. O Wagner Heuwey tá no VAR do jogo do Inter. Palmeiras, então, é um estreante vai chover, e mais Wagner Heuwey em Barueri e vai cair um raio na cabine, meu. Com o Wagner Heuwey. Não, é brincadeira. Ele foi o VAR do árbitro do Flamengo contra o Atlético Goianiense ontem. E chamou para aquele pênalti do Flamengo. Tu achou que foi pênalti? Não foi pênalti. Eu não daria também. Claro que o jogador do Atlético Goianiense sobe com o braço aberto. Mas agora, não tá nem enxergando o Bruno Henrique. Como é que você cola o braço pra subir numa bola, pra cabecear? Não tem como, o Bruno né? encosta nele primeiro, é só ver. Ele não tá enxergando o Bruno vem por baixo, e aí na hora que ele vai se apoiar, ele coloca o cotovelo, mas não foi um acidente. Claro. Um lance acidental. Eu não daria pênalti. A gente já viu alguns lances parecidos, e aí você percebe que o cara tá com o cotovelo deliberado, né? Ele vai para acertar o adversário mesmo. Ali eu não tenho a convicção, a certeza de que o jogador do Atlético Goianiense foi para acertar o Bruno Henrique. Ele subiu para disputar a bola e acabou acertando o Bruno Henrique, machucou a boca lá, sangrou a boca do Bruno Henrique, mas para mim como um acidente, não como algo deliberado. Né? E era o Wagner Heuwey, o árbitro de vídeo, o árbitro que chamou. E que esse é para-raio também, né? O Wagner Heuwey é para-raio. O Heuwey adora uma interferência. É o cara que mais interfere em arbitragem. E ontem o árbitro que estava apitando era um árbitro jovem, André Luiz Policarpo. Já era um árbitro do ano passado, mas ainda assim um árbitro inseguro. E ele acabou indo na linha do VAR. E o Flávio de Souza, que é um bom árbitro da FIFA, que eu considero um dos melhores, foi muito mal ontem em Vasco e Grêmio. Aliás, em São Januário, é o segundo jogo que ele apita em São Januário, ele vai muito mal. Ontem ele não deu um pênalti escandaloso a favor do Grêmio. Sim, brigou com a imagem. Bola colou foi no VAR e ainda voltou. Ele tinha que fazer aquele anúncio, né? O teste ontem era um anúncio no alto-falante. Ele estava nervoso. A gente tá mostrando aí, ó. Tá mostrando. Esse é o pênalti. Esse é o pênalti do Atlético Goianiense. A favor do Flamengo. Aí o Bruno Henrique mostrou no Instagram que ele cortou o lábio, né? Foi, Sim, mas... Foi. O evidente que... o Bruno Henrique vai em direção ao jogador também. Por baixo. Sim. Então, assim, aí não tem como você subir com o braço colado no corpo, né? É um movimento natural de você subir ali, né? Exato. Não, em câmera lenta, ó o Bruno, ó. O Bruno esperando e fazendo o apoio por baixo dele. Que não é falta também. Esse pênalti foi um absurdo. Esse pênalti marcado é um absurdo, né? Quer dizer, o árbitro não tinha marcado, né? Depois que a bola parou, o Wagner Heuwey chamou e falou: vem aqui porque tem um pênalti aí pro Flamengo. E aí o árbitro super influenciável acabou marcando. Em compensação, o Flávio de Souza ontem foi pro VAR e brigou com a imagem. Disse que foi um lance acidental, o braço do Lucas Piton na bola no jogo do Grêmio, né? Nossa, foi uma vergonha. Uma vergonha. Ontem ele brigou com a imagem. Não, a rodada, em termos
de arbitragem. A do domingo, né? A do sábado não teve, assim, grandes São Paulo polêmicas, e Fortaleza, né? Alex Stefano, tá? Eu também tinha visto, ele apitou o primeiro jogo da final do Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu. Ele deu um pênalti com um delay no Ayrton Lucas. Te lembra aquele pênalti que o Ayrton Lucas é tocado e cai 3 segundos depois? Sim, pô, aquele lá aquele é de Hollywood, pênalti de Hollywood. Ele deu esse pênalti e ele estava inseguro, ele estava deixando o jogo correr. Ele apitou a lá Voaden, lembra que o Voaden deixava o jogo correr? Sim. Mas teve um monte de falta clara que ele deixou o jogo correr e atrapalhou o jogo, deixou os jogadores nervosos. Então eu dei nota 5 para ele, não achei ele bom. Alex Stefano. Mas assim, de erros grosseiros, foi no domingo, né? Que a gente teve os erros mais grosseiros. E a gente chega ao jogo do Corinthians. Fraco o jogo, hein? O jogo foi horrível. Fraquíssimo. Jogo horrível, jogo fraco. O Corinthians não teve capacidade de ganhar de um adversário que é melhor tecnicamente, mas estava com 10 em campo durante todo o segundo tempo. O empate acabou sendo bom, hein? Né? Mesmo com um a mais, acabou sendo bom o empate. O ano passado o Corinthians teria perdido o jogo, né? Exato. O ano passado teria perdido. Porque não ia aguentar, ia cansar no segundo tempo. Ia cansar e time pior treinado. Num cenário como o de ontem, o Corinthians teria perdido o jogo. Já evoluiu, empatou. Mesmo com o adversário com 10, o Corinthians empatou. Acho que o Antônio Oliveira tem que rever algumas coisas ali. O Fausto Vera não pode ser titular do Corinthians. Tudo bem, ele foi bem no meio de semana? Vai. Acho que foi o melhor jogo dele, Nacional né? do Paraguai. Então, talvez tenha sido o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians, do Fausto Vera. Melhorou quando o Nacional perdeu um jogador. Aí ele falou assim, então jogou bem, então vou dar uma chance, vou dar uma sequência pro Fausto Vera, porque o Corinthians precisa, né? Precisa de jogador. Mas quando ele percebeu no primeiro tempo que o Fausto Vera tinha voltado pro modo natural dele, ele tinha que ter trocado no intervalo já. Já muda no intervalo, Antônio Oliveira. Não fica esperando. Ficou com mais e não mexeu. O Fausto Vera, se ele não entregou no primeiro tempo, não adianta, porque ele não vai jogar no segundo tempo, vai ser pior ainda. Então, não sei. E outra, o Antônio Oliveira ontem, depois do jogo, dizendo que se sente perseguido. Pô, ele foi pra cima do árbitro. O árbitro apitou mal? Apitou mal. Saiu distribuindo o cartão, sabe? Pô, o cartão que ele deu pro Batalha aos 14 segundos não foi nada. Não é lance pra cartão. Ele deixou o jogador do Galo pendurado com 14 segundos. Não tem problema dar cartão com 10 segundos. Não tem problema. Desde que seja compatível. Você pode dar cartão com o time entrando em campo. Exato, viu?